Olha, entre aumentos abusivos, entre comida que você não consegue comprar, entre combustível que você não consegue colocar no caminhão, no carro, na moto, entre coisas inacessíveis que deveriam ser comuns ao povo brasileiro e são artigos de luxo, essas barbaridades, essas calamidades, esses desmandos com não absolvição, mas diminuição de pena para vagabundos como esses irmãos Gedel, né? Interessa se é 1 ano, 5 meses, 6 meses, interessa que esses caras são criminosos da pior qualidade. Que origem tem aquele dinheiro de 51 milhões que estava no apartamento? Se é um ou de outro, não interessa. O que não pode é diminuir pena desses bandidos que roubaram dinheiro público de um país que não tem, segundo o ministro Paulo Guedes, condição de financiar projetos sociais. Não tem condição de dar aumento para ninguém do serviço público. E tem gente que trabalha, hein, do serviço público. Tem gente que, sua camisa no serviço público. Não me venha falar que funcionário público é vagabundo, porque não é, não. Pelo contrário, tem gente que passa a vida inteira, sustenta a família com salário minguado, acorda cedo, balança em trens horríveis, em ônibus terríveis e vai lá e como funcionário público sustenta a família, forma filho e daí por diante. O que tem de ruim no funcionarismo público é o que tem de ruim na sociedade brasileira. São aqueles caras que têm cargo que lhes são oferecidos não por concurso, sim por mérito, cara que não trabalha. Tem casos terríveis, mas a maioria do funcionalismo público é de gente decente, honesta, que vai lá correr atrás da bola. Isso os que não perderam o emprego, né? Os que não têm estabilidade, daí por diante. Mas é uma calamidade. O Brasil está numa crise que todo dia você acorda realmente assustado, porque o que parece que não pode ficar pior fica a cada momento. Hoje, greve da CPTM. É alguma novidade? Não. Faz tempo que os caras estão insatisfeitos e discutindo com o governo Dória um aumento de salário razoável, porque eles não queriam continuar trabalhando. Mas essa greve atrapalha o povo. Atrapalha mesmo, eu já disse aqui. Eu sou contra greve em serviços essenciais, porque a greve se volta contra os próprios caras, né? De uma hora para outra você faz uma greve, como na última vez, e aí de repente explode tudo. Porque o outro que depende de você para ir trabalhar vai ficar a pé. Muitos foram trabalhar a pé na última greve. Devem ter feito isso de novo. Quilômetros e quilômetros, porque senão perdem o emprego, porque tem muito patrão que simplesmente não aceita. Me lembro que na última reportagem que eu vi no Brasil Urgente, na última greve, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma que ninguém fala mais. Tudo que é ligado a esse governo desaparece, né? Um funcionário de uma firma terceirizada de segurança da CPTM cegou uma senhora em Jundiaí. Nunca mais ninguém ouviu falar do cara e nem da senhora. Aliás, eu acho que a gente devia voltar na casa dela e fazer outra reportagem com ela e perguntar o que é que a CPTM fez em relação ao funcionário que atirou nessa senhora com uma bala de borracha. Disseram que foi a PM e não foi. Foi o cara terceirizado da CPTM. O que é que a Justiça, o Ministério Público fizeram em relação a esse cara? A polícia. Ele cegou uma senhora. A outra cena é de uma senhora desesperada ligando para o patrão, dizendo que não podia ir trabalhar porque o trem estava em greve. E ela desesperada porque podia perder o emprego, também não sei se perdeu, e essa vai ser difícil achar, porque são milhões no mesmo caso. Então, quando você atrapalha o direito do outro de trabalhar num país que não tem emprego, um país que beira aí a 30 milhões de desempregados, ou mal empregados, ou subempregados. Porque o cara que também trabalha por um salário mínimo consegue comprar uma cesta básica
e sobra R$ 35. Para quê? Ele vai fazer o quê com isso? Que emprego é esse? Então, quando você atrapalha a vida do outro que está lá, subempregado e pode perder o emprego, porque você não levou até o lugar de trabalho, isso é triste, é mau, é ruim. Greve em serviço essencial é ruim. Ah, mas ô Datena, você todo dia fala que o trem é ruim, que o ônibus é ruim. Eu falo mesmo, não adianta nada, mas eu falo. Eu sei que a situação de vocês, ferroviários, também é ruim. Eu sinto isso, é natural. Mas a greve funciona às vezes contrário a o que você está pensando em chamar a atenção. Então, nós vamos parar tudo para chamar a atenção para que nós ferroviários sejamos ouvidos. Pois é, mas o povo se volta contra vocês. E esse governo tem jeito? Não teve até agora, vai ter daqui para diante? Duvido. Por mais que esse secretário faça. E esse secretário faz alguma coisa por São Paulo. Por mais que critiquem o secretário, ele é vencido na maioria das ideias que ele tenta colocar em prática e não consegue. Não consegue. O governo deixou de arrecadar dinheiro em algum momento da pandemia? Duvido, porque continuou cobrando impostos cada vez mais altos sobre tudo. Sobre lojas que ele quebrou, sobre restaurantes que ele quebrou, lojas grandes de shopping, lojas de bairro, lojas centenárias, não é? Que eram milhares, que hoje você não vê mais loja de bairro que passava do tataravô para o tataraneto. Quebraram tudo, mas continuaram cobrando impostos até quebrar o sujeito. Quantos perderam emprego durante essa pandemia? Mas vê se o governo baixou imposto sobre combustíveis, sobre alimentos. Claro que não. Continuou cobrando, guardando dinheiro para o governador fazer campanha agora para a pré-convenção do PSDB, para depois fazer campanha para o presidente da República. Vê se ele deixou de guardar dinheiro para distribuir para os deputados todos dele aí. E não foram poucos que receberam, não, hein? Foram bilhões de dinheiro gasto aí com deputados para apoiar o Dória para ser presidente da República. Por que ao invés dessas emendas parlamentares distribuindo para esses caras, a mesma coisa eu já disse para o Bolsonaro, que gastou mais de 30 bi com o Centrão, por que eles não oferecem esse dinheiro para o povo num auxílio emergencial de verdade mesmo, capaz de manter o povo de cabeça erguida e tendo esperança? Não, distribuíram para parlamentares, guardaram dinheiro pra caramba. Se distribuíram tanto dinheiro para parlamentares aqui em São Paulo, claro que todos do partido dele, do governador Dória, é porque arrecadaram pra caramba e quebraram todo mundo. E não deram os aumentos necessários que hoje poderiam ter evitado essa greve da CPTM. E não me venha com essa conta de economista que não dá porque vocês gastam com política, porque vocês querem ser eleitos e financiam as próprias campanhas, além do fundo eleitoral, que é um absurdo esse fundo eleitoral. Mas vocês querem ter mais dinheiro para gastar com campanha. Que vão investir na campanha do Dória e desse Rodrigo Garcia é uma grana que daria para sustentar o estado de São Paulo desempregado durante um bom tempo. Você não tem a dúvida. Não, mas eles metem emenda parlamentar. Ao invés de reforçar salário de policial, ao invés de reforçar salário de bombeiro, ao invés de reforçar salário de funcionário público que trabalha, porque tem cara que quer trabalhar. Tem cara que quer trabalhar. O Palumbo me contou uma história outro dia, que um cara foi procurá-lo para fazer uma denúncia. Aí ele perguntou, mas que denúncia é? Não, é que eu sou contratado de tal lugar e não preciso ir trabalhar. Olha que loucura. O cara queria ir trabalhar. Então sobraria dinheiro para evitar esse tipo de greve, mas gastam com política. Guardam dinheiro para raspar o tacho na hora da eleição com política. Vão te dar um caraminguá
qualquer em forma de qualquer auxílio disfarçado, mas guardam o maior do que eles arrecadam, e São Paulo é o terceiro orçamento da União, cidade de São Paulo, e é o segundo orçamento da União, o estado de São Paulo. Como é que pode o estado não ter dinheiro para dar aumento para a ferroviária ou quem quer que seja, que necessita de aumento para poder comer? Porque o salário mínimo, eu repito, você compra uma cesta básica, não dá para você comer de jeito nenhum uma família de 4 pessoas. Tá? Você vai morrer de fome, vai ter que comer a comida do cachorro, aí o cachorro morre de fome. Como é que não tem dinheiro para dar para vocês? Não tem dinheiro porque eles estão guardando para eleição. Além do fundo eleitoral, vão gastar bilhões aí, ou para se reeleger ou para eleger o cara que está aí. Eu estou errado no que eu estou falando? Se eu tiver, você faça a minha correção. Todos os políticos que aí estão e que têm condição de pegar dinheiro do Estado, seja do governo federal ou de governos estaduais ou municipais, vão fazer de tudo para eleger os seus candidatos. Vão rapar o tacho para eleger os seus candidatos. Últimas eleições, você só via obra de última hora. Acho que a prefeitura tinha 19 bi em caixa, dizendo que estava quebrada lá atrás, que não podia fazer obra de contenção para, se houvesse uma chuva muito forte, a cidade enchesse de novo. Saneamento básico, largando o povo na mão, dizendo que não tinha dinheiro. Tinha 19 bi em caixa para financiar a campanha do Bruno Covas, como financiou, para usar a máquina. É o que estão fazendo. E as greves vão aparecendo. Mas esse tipo de greve é prejudicial a quem faz, porque pega mal perante a sociedade, e ao coitado do cara que precisa chegar de trem, de ônibus ou de metrô. Quase que 80% da população devem ter abandonado os seus carros em casa. Gasolina R$ 7,00, pô. No Rio de Janeiro chegando a R$ 7,40. Gás de cozinha, o preço que tá, álcool, o preço que tá. Óleo diesel, o preço que tá. Quer dizer, o cara depende do transporte coletivo. Esse mesmo que carrega só em São Paulo 14 milhões de pessoas e que contamina todo mundo por causa da aglomeração no meio da variante Delta. Eu quero ver o que é que vai acontecer daqui para frente com a extinção de boa parte do comitê do coronavírus, ficando na mão do governador do estado o poder imperial de fazer o que ele quer. Não é? Então é claro que não é só o ferroviário que está insatisfeito. A maioria dos funcionários está insatisfeita. Porque a maioria dos funcionários públicos, aqueles que realmente trabalham, e a maioria trabalha, não estou dizendo os cargos aí, altíssimos cargos comissionados e que de repente os políticos dão e distribuem, o cara não precisa nem ir. O tal de funcionário fantasma. Eu estou dizendo você que trabalha, faz a máquina do governo girar. A maioria dessas pessoas está insatisfeita. Se fosse fazer greve, parava a cidade, parava o país. Esse é o maior polo industrial do Brasil. É uma situação terrível a que nós passamos. Cada dia você acorda com uma confusão diferente, ou que vem lá de Brasília, ou aqui mesmo do nosso quarteirão. A verdade é que o brasileiro, de uma maneira geral, está insatisfeito, não aceita mais essa regra do jogo, e o Brasil vai se isolando cada vez mais do resto do mundo, e aí vem notícia de que a China vai começar a tentar produzir mais alimentos, e a gente é dependente total da China como produtor de alimentos. Exportação para a China é importante pra caramba, porque é o nosso maior parceiro comercial. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, mas todo mundo já está percebendo que é melhor cuidar do seu quintal, em que pese 1 bilhão e 600 milhões de chineses ainda precisarem de
alimento externo, os caras vão aumentar a produção lá. Se eles fazem ilha no meio do oceano, de uma hora para outra, como fizeram ilhas militares no meio do mar do Japão, que eles dizem ser um mar livre, de uma hora para outra fazem ilhas, eles podem começar a produzir pepino, bobrinha. E aqui o coitado do produtor rural brasileiro cada vez mais recebe menos incentivo para produzir mais, e ele é um gigante produzindo tanto alimento como produz com tão pouco incentivo. Esse é o detalhe. Quero ver quando pararem de importar coisas do Brasil, como é que nós vamos ficar com o Paulo Guedes e a sua balança comercial. Só vai sobrar o PIB para a gente comer, nem PIB, porque o PIB vai desaparecer. Essa é a situação do brasileiro. A pergunta a fazer é uma só, sem ficar falando economia, sem ficar falando linguagem que ninguém entende. Você tem o que comer? Você tem como botar gasolina no carro e encher o tanque do carro, encher o tanque do caminhão, encher o tanque da moto? Você tem teto sobre a sua cabeça? Tem, mas mora de aluguel? A casa é sua? Você tem esperança, pelo menos, de que isso aconteça? Você tem filho na escola? Você tem como sustentar a sua família agora, nesse momento? Que eu estou lhe perguntando, e muita gente, tenho certeza que vai ouvir essa pergunta e vai chorar. Como um dia eu ouvi um taxista falando aqui, estava no estacionamento do prédio dele, e ele separando algumas moedas que ele tinha, moedas, para comprar alguma coisa para comer. E isso foi antes da pandemia. Agora eu duvido que motorista de táxi, de aplicativo, caminhoneiro, pessoas de uma forma geral, aqueles que ainda continuam a trabalhar, tenham pelo menos moedas para poder comprar alguma coisa. Você passa fome para que o seu filho coma? Está comendo menos para o seu filho comer? Mesmo assim, você vê os seus filhos saudáveis e bem alimentados? Se ouve esses comentários de economia, você não entende a maioria deles. Falam em commodity, que na verdade é mercadoria, que é produto de exportação, que o mesmo preço que é taxado lá fora é taxado aqui em dólar, e você não tem condição de entrar no mercado e comprar mais nada. Cortaram o duto da alimentação, que era o duto do auxílio emergencial miserável, mas muito melhor do que agora, de R$600. O senhor ministro da nossa grande economia, e é mesmo, mas não por causa dele, porque ele só atrapalha, inclusive empresários que não tem mais quem contratar. Se não quebrar a empresa do cara. Cortou o duto dos R$600 por quê? No meio de uma pandemia que arrasou com a economia. Para esperar até janeiro, os que sobreviverem receber de novo R$600 e aí votar no Bolsonaro? Foi por isso que ele cortou o duto da economia? Acha que o povo é idiota? Evidente que não. Então não vou ficar falando aqui de balança comercial, de dólar, de petróleo, explicando tudo que eu já expliquei de uma forma compreensível todo dia. A única pergunta que eu faço a você, com essa inflação que já passa de 7% e arranca, derrete o seu minguado salário, aquele que tem no seu bolso, a única pergunta que eu quero encerrar esse comentário para você é se o dólar que derrete o seu salário do bolso e você entra no mercado de sacola vazia e sai de saco cheio e sacola vazia, nenhum pé de alface você coloca lá dentro,
A única pergunta que eu faço a você, e que é a chave de tudo, é: você ainda tem esperança? RB fechada com você. Opinião.